Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Virar à Esquerda com o nosso convidado residente, o Dr. Paulo Araújo Correia. Doutor, agradeço-lhe uma vez mais estar aqui connosco nos estúdios do Novo Canal para partilharmos e escapulizarmos alguns temas. Poderíamos começar por um tema que marcou o fim de semana, que marcou a agenda mediática do fim de semana, a agenda mediática e a agenda política, que tem a ver com o Conselho Nacional do CDS-PP, doutor. Houve aqui uma tentativa de parte de alguns deputados do CDS-PP e poderíamos começar por aí. Gostava de ouvir sobre esta questão, e que tem precisamente a ver com o facto de alguns deputados terem tentado, de alguma forma, provocar um conselho extraordinário. Isso acabou por não ser conseguido. A moção de confiança que o líder do partido, o líder do CDS-PP apresentou, acabou por ser a mais votada. Inclusive, depois da intervenção final, ele diz que, portanto, há a haver um conselho, há a haver um congresso, será depois das autárquicas. Que leitura é que faz deste conselho? Boa noite, Miguel. Boa noite aos nossos espectadores. Sim, não foram bem os deputados que disputaram, digamos, esta crise momentânea no CDS. Foi mesmo o Adolfo Mesquita Nunes, que basicamente na sequência das eleições presidenciais lançou um desafio ao líder do CDS, ao Francisco, que convocasse um congresso extraordinário a fim de se discutir a liderança. Depois a verdade é que não é de hoje o grupo parlamentar do CDS, desde o início, praticamente que não está com o atual líder, até porque temos um deputado do CDS foi candidato contra o Francisco no congresso que o elegeu do CDS. Então esse diferendo, digamos, essa divergência de como conduzir os destinos do partido é muito presente desde o início. E a verdade é que, se nós analisarmos de uma forma mais ou menos objetiva, mais uma vez recorrendo aos dados científicos que são as sondagens, reparamos que progressivamente e de uma forma cada vez mais constante, o CDS vai descendo até quase o limiar de poder estar em causa a sua representação parlamentar. Tem sido, da sua ótica, doutor, uma liderança titubeante, permita-me a expressão, não sei se pode falar em titubeante. Sim, eu percebo essa tentação, mas eu acho que tem sido o Francisco tem sido também vítima das circunstâncias, quer dizer, ele herdou um partido numa situação extremamente difícil, depois de um resultado péssimo, não há outra forma de dizer, do CDS em termos eleitorais, das eleições legislativas, que reduz o grupo parlamentar a 5, não é? Quase que recupera o tempo em que o CDS era conhecido pelo partido do táxi, porque haviam todos dentro de um táxi. E a verdade é que nunca teve também, se reparar, Miguel, uma paz e um consenso interno que o permita cuidar apenas e só das questões externas do CDS, focar-se em fazer oposição ao governo. E depois também, não há que reconhecê-lo, tem tido algumas dificuldades de afirmação, de lidar com o surgimento de novos partidos à sua direita, nomeadamente o Chega, mas também o Iniciativa Liberal, que nestas eleições presidenciais acaba por triplicar a sua votação e ser mais uma vez uma ameaça ao eleitorado do CDS. Reparar até, inclusive, no posicionamento do Adolfo Mesquita Nunes, em muitos pontos, bate com o posicionamento da Iniciativa Liberal, ou seja, são a disputar exatamente o mesmo eleitorado. Espectro, digamos. Sim, é o mesmo espaço político. E a verdade é que o CDS não tem conseguido, se perguntar ao Miguel, perguntar a algum dos nossos telespectadores quais são as grandes ideias do CDS para o país, as três últimas grandes ideias, as três propostas, só estou a pedir três propostas definidoras do que é a visão do CDS para a proposta alternativa à governação do Partido Socialista. A verdade é que o Miguel terá muitas dificuldades em elencá-las e a maioria dos nossos telespectadores, estou convencido disso, terá muita dificuldade em elencá-las. O líder não tem tido o partido, digamos, na mão, permita-me a expressão. É muito difícil. Quando se é eleito num congresso que teve uma votação tão disputada e tão partida, digamos assim, é sempre difícil ter o partido connosco. Aliás, já se verificou uma situação muito idêntica no próprio PSD, com eleições sucessivas e com o Rui Rio a conseguir ganhá-las de todas. Mas a verdade é que nunca lhe foi dada essa paz interna para trabalhar. É uma das críticas, eu acho que é uma crítica um bocadinho absurda, porque tem a ver com a idade, porque é como se fosse alguém por ser jovem, ao mesmo tempo os partidos e a própria sociedade civil está sempre a dizer que os partidos devem abrir aos jovens, incentivá-los, permitir-lhes a participação política, que esta é a geração mais qualificada de sempre. Enfim, são os chavões, digamos assim, entre aspas, que nós estamos habituados a ouvir. E quando há um jovem que efetivamente consegue, ninguém lhe entregou nada, ele disputou em Congresso Liberal e conseguiu vencê-la. Quando há um jovem que o consegue, praticamente a sua idade vira uma crítica em si, o que é uma coisa difícil para mim de compreender. E nesse aspecto estou solidário com ele. Agora, há também questões próprias do líder do CDS. Por exemplo, eu acho que a minha análise foi um erro, o CDS não ter apresentado um candidato próprio nesta eleição presidencial. Havia muito espaço eleitoral à direita do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, do atual presidente, e acabou por ser capitalizado na sua maioria pelos eleitores do Chega, mas também pela Iniciativa Liberal, que acaba por ter um resultado que é um bocadinho ofuscado pelo grande resultado do Chega, que passa de 68 mil votos para 500 mil, mas
não deixa de ser menos verdade que a Iniciativa Liberal triplica o seu resultado eleitoral e começa a solidificar a sua posição. Não dá para fazer uma extrapolação direta para as eleições legislativas, mas, mais uma vez, recorrendo aos dados objetivos que nós temos, são as sondagens, verificamos, inclusive, que confortavelmente e consecutivamente em todas elas, o Iniciativa Liberal vai ficando à frente do CDS. Por isso compreendo, não posso deixar de compreender a preocupação enfim, das pessoas que têm ambição no CDS, das pessoas que tenham passado no CDS, das pessoas que têm responsabilidade no CDS. Em suscitar esta questão agora. É suscitar esta questão Mas agora. era expectável, doutor, que o doutor Adolfo Mesquita surgisse e suscitasse esta questão, inclusive pedindo um congresso? Sim, eu acho que ele já deveria ter, se tinha essa ambição e tinha esse projeto e tinha essa visão para o CDS e para o país, agora, porque quem está disposto a ser líder de um partido fundador da nossa democracia tem de ter uma visão também para o país, não é só para o partido, que já deveria ter testado essa visão em congresso. Estamos a falar de um congresso que foi, não tenho aqui, não consigo precisar, mas pouco mais de um ano terá sido eleito o líder atual do CDS. Ou seja, tenho um bocadinho de dificuldade em compreender que, uma vez eleito, ao fim de apenas um ano, tão pouco tempo de presidência, de liderança do partido, que esteja imediatamente a ser suscitada a liderança, sob pena dos partidos se tornarem ingovernáveis, cada vez que um militante tenha uma divergência de fundo com a atual liderança e venha pedir eleições. Mas acho que foi a solução correta do Francisco, a não provocar um congresso, mas a pedir uma moção de confiança à Comissão Nacional, que é onde está representados todos os quadrantes do CDS, e obteve a votação que nós vimos, e isso é que é o grande problema, é que esta votação do Conselho Nacional, em vez de resolver o problema da liderança e sair, no fundo, reforçado, não obstante ter uma vitória, ela é tão pequena, estamos a falar de uma votação de 50 e poucos por cento, e se tivermos em conta que muitos dos integrantes daquela Comissão Nacional são inerentes, ou seja, são indicados pelo próprio líder do partido, têm inerência àquelas funções, verificamos que o partido está no mínimo dos mínimos rachado a meio, não é? E tem condições o atual líder para continuar? Eu faço esta questão, doutor, porque é sabido que alguns membros da direção têm apresentado a demissão. Têm condições mesmo assim? Eu acho que sim, Miguel, que repare, estamos também agora a cerca de 8 meses, 9 meses das eleições autárquicas. Eu também não sei convocou-se este congresso, esta Comissão Nacional, e acaba por ser aprovada a moção de confiança. Também não sei que sentido faz em termos do interesse. Eu lido bem com o sucesso ou insucesso do CDS, mas como observador externo, interessado num partido fundador da nossa democracia, também não percebo que grande vantagem traga agora ao CDS em envolver-se num processo quase fratricida, com uma grande discussão interna. Já percebemos também que o atual líder mantém a vontade em permanecer, mantém a confiança de quem o fez ser eleito, e se calhar entraríamos aqui numa disputa que iria ainda fraccionar mais o partido, o que era expectável agora. Acho que o Adolfo Mesquita nos acaba por já o fazer, a dizer que agora que aguardará com serenidade a condução do partido até às autárquicas, e depois das autárquicas, como o próprio Francisco já o disse, poder-se-á então pensar em eleições internas num congresso. Mas só para terminar esta auxílio, doutor, toda esta situação que foi de alguma forma que foi discutida este fim de semana, isto de alguma forma não vem a fragilizar o partido. Isto é num ano em que tivemos dois escrutínios, as presidenciais, e vamos ter agora ainda um outro escrutínio mais para o final do ano, que são as autárquicas. Isto não poderá, toda esta situação suscita, fragilizar de alguma forma o CDS? Miguel, quer dizer, estamos, como eu disse, há 8, 9 meses de eleições, e temos uma liderança de um partido que já está fragilizado, porque são as próprias circunstâncias, é mais ou menos o objetivo, a acreditar nas sondagens, um partido está a passar por uma dificuldade extremas. E termos uma liderança tão questionada e que a sua moção de confiança acaba por ser aprovada com 50 e pouco por cento, é óbvio que isso contribuiu ainda mais para a fragilização, na minha ótica, da posição do líder e por inerência da posição do próprio partido. Esta divergência que parece existir cada vez mais palpável e cada vez mais pública entre o próprio líder e o grupo parlamentar. Porque, repare, as coisas não estão a correr bem no CDS, mas o líder é apenas um rosto do partido, o principal responsável do partido, mas os próprios deputados, que têm representação parlamentar, têm voz na Assembleia da República, estão no principal palco de decisão do nosso país, na Casa da Democracia, também têm a sua cota parte de responsabilidade. Na minha ótica, na minha maneira de ver, a verdade é que também não têm conseguido fazer a afirmação do partido, as propostas que têm apresentado na Assembleia da República não têm passado. Eu acho que também tem havido essa parte de simbiose, como o Miguel apontava há pouco, na definição do que fazer com os partidos à sua direita, porque, repare, acaba por se coligar com o Chega nos Açores. Ao primeiro teve uma posição, muito intransigente quanto aos acordos com o Chega.
Pois parece agora com este acordo de abrir a porta para acordos futuros. Não se percebe muito bem, porque o Adolfo Mesquita nos inclusive faz um movimento cívico partidário com o líder, o atual líder, o deputado da Iniciativa Liberal. Ou seja, é tudo muito confuso no CDS. Acho que isso acaba por passar aos seus eleitores, porque não sabem bem o que é que o CDS nos está a oferecer neste momento, o que é que está a propor, quais são as suas bandeiras. Em termos identitários, para um eleitor de direita que vota naquele campo político, acho que o CDS não está a ser capaz de fazer passar a sua mensagem. A única diferença que eu tenho em relação aos críticos internos do atual líder é que eu acho que a responsabilidade não é só dele, é uma responsabilidade alargada a todo o partido, nomeadamente à representação parlamentar. Os outros temos aqui um outro tema que tem sido escapuizado e ventilado, que é a questão em torno do processo de vacinação, a questão têm sido suscitados aqui vários episódios, aliás, várias situações que têm sido veiculadas. Eu gostava de ouvir sobre esta matéria, eu gostava de lhe fazer duas questões, uma sobre, e já para a entrada, uma sobre a demissão do coordenador da Task Force, Francisco Ramos, e sobre o que é que o atual coordenador, o vice-almirante Gouveia Mel, poderá trazer em termos de estabilização a este processo. Certo. Miguel, a primeira coisa, é extremamente difícil, nós temos um debate público quase de procura do caso e do casinho, uma semana há um escândalo, na semana a seguir há um novo escândalo, e para a semana tem a certeza que haverá outro escândalo, e concentrarmos e confundirmos o processo global, o resultado global do processo de vacinação com estes pequenos casos que vão surgindo e contaminam absolutamente o espaço mediático. Isso o Dr. Francisco Ramos acaba por ser colocado praticamente numa situação impossível, em que vê a sua credibilidade pública diminuída pelo surgimento constante destes casos, inclusive no hospital que ele dirige, e ele sentiu-se, enfim, responsável diretamente por aquela falha e apresenta a sua demissão. Miguel, mas se olharmos para, mais uma vez, se esquecemos como costuma dizer em bom português, o barulho das luzes, o ruído e as notícias, os soundbites, se nos concentrarmos numa análise global de como é que está a ser o processo de vacinação, nós reparamos que temos neste momento quase 400 mil pessoas vacinadas em Portugal. Sabe quantas falhas é que há no processo de vacinação? Acontecimentos destes, menos felizes, em alguns casos mesmo criminosos, é preciso dizer as coisas como elas são, e que não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem. Estamos a falar de 340 casos. Ou seja, em 400 mil pessoas já foram vacinadas, temos cerca de 340. Portanto, só com um número residual. O número residual, depois vamos aos números globais. E vemos que Portugal é neste momento o 11º melhor país da União Europeia em termos de taxa de vacinação por cada 100 habitantes. Ou seja, não é em termos, estamos aqui a falar em termos proporcionais. Não estamos a falar que, obviamente, um país com muito mais habitantes que já vacinam mais pessoas. Estamos a falar em termos proporcionais. E a nível mundial somos o 21º melhor do mundo nesta matéria. Ou seja, as coisas têm estado de uma maneira global a correr bem. E mesmo esta matéria dos casos e dos casinhos, o Miguel é uma pessoa atenta, e certeza que ao longo desta semana se apercebeu na Áustria, na Bélgica, com demissão inclusive de um general, na Espanha, com demissão inclusive de um general, no Reino Unido, com deputados a furarem a fila, como agora ficou popularmente conhecido esse processo. Ou seja, estes são casos absolutamente lamentáveis, que devem ser condenados. Nos casos em que se apurar responsabilidades criminais, e já se sabe disso, já foram abertos inquéritos, inclusive a Polícia Judiciária já está no terreno a fazer as investigações necessárias, deve-se apurar essa responsabilidade. Agora, não se deve deixar que o contágio do caso e do casinho, que infelizmente acontece, infelizmente há chiques espertos em todas as... Francisco Ramos foi vítima desse... Eu acho que Francisco Ramos acaba por ser uma vítima digamos, dessa vontade popular em encontrar um culpado e imediatamente demitir alguém. O Miguel repara, por exemplo, na condução da pandemia. Hoje sai um artigo interessante no Observador que já diz, veja lá, Portugal pode ser um dos melhores países do mundo, não sei se leu, a controlar esta terceira vaga. Ainda há coisa de 15 dias. O Miguel recua apenas 15 dias. Estávamos colocados como o pior país do mundo. Estamos a fazer quase análise ao dia. E não pode ser assim. Nós temos que ter a capacidade, sob a pena de tornar manifestamente impossível que alguém com um percurso profissional respeitável, de alguém com uma carreira académica respeitável, de alguém com ideias e com visão para o país, está disposto a exercer seja cargo público que for. O que é que o vice-almirante, doutor, acabou por não responder, poderá trazer este processo? Sim, vamos lá ver. Já era o vice-coordenador, digamos, da Task Force, era o responsável pela parte da logística. Acho que é alguém que vai trazer, digamos, a disciplina militar, o rigor militar. Acho que traz, obviamente, capacidade de liderança, porque é alguém cuja vida passou sempre por liderar pessoas, liderar equipas, e acho que vai ajudar mais uma vez, vai ajudar a estabilizar este processo de vacinação, que mais uma vez é importante que as pessoas percebam isso. De uma forma global, o processo estava a correr bem. Estava a correr bem. Agora, nós podemos fazer uma discussão diferente, que nos passa um bocadinho mais ao lado e que é muito mais importante do que esta do caso do casinho, que é a discussão a nível europeu
e do que está a acontecer com países ditos mais ricos, e efetivamente mais ricos, como o Reino Unido, como Israel e como, por exemplo, o Canadá, a fazerem uma espécie de embarcamento de vacinas, a tentarem negociar diretamente com as empresas privadas, e a União Europeia a ter dificuldade, repara bem, Miguel, não é em obter novas vacinas, é em obter aquelas que contratou nos prazos em que contratou. Portanto, tem havido aqui um braço de ferro. Exatamente isso é que nos vai preocupar a todos, porque repara, mesmo nestas discussões... Mas doutor, antes de entrar nesse tópico, eu gostava só para terminar esta questão, mas não considero que houve aqui um excesso de normas, ou talvez, ou dito de outra forma, uma falta de clarificação por falta de responsáveis da pasta da saúde, nomeadamente em clarificar determinadas situações que depois vieram a suscitar todos estes casos. É como eu digo, é extremamente difícil. Eu percebo o que está a querer dizer. Por exemplo, porquê que sobram vacinas? É uma pergunta absolutamente legítima. Mas, por exemplo, suponhamos, estamos aqui à frente de um lar, temos 300 pessoas, entre funcionários e utentes, para vacinar. Alertámos previamente todas as pessoas, chega à hora da vacinação e confrontamos que 6, 7, 8, em 300, ou 1, 2, 3, não puderam comparecer por os imprevistos da vida, uma emergência familiar, uma emergência de saúde, um imprevisto, um acidente de viação, enfim, aconteceu um imprevisto, daquelas coisas que efetivamente não é possível prever, por isso é que já vem imprevisto, e não é possível administrar a vacina. O que me dizem, mais uma vez, eu não percebo nada disso, estou com base no que leio e no que vou ouvindo, é que uma vez preparada a vacina, que ela não é possível de transporte, de voltar a colocá-la no lote, digamos assim. Há duas opções. Ou se vacina uma pessoa fora daquele grupo, digamos, dos que estão designados, porque não há mais ninguém ali à mão de semear, ou a vacina vai para o lixo. Eu acho que este é um bem tão escasso, é um bem com tanto impacto na nossa vida, que é infinitamente preferível vacinar uma pessoa, ainda que ela não cumpra aqueles critérios, do que mandar a vacina para o lixo. Até lhe vou dizer mais. Por exemplo, aquele responsável do INEM, depois metemos tudo no mesmo saco. É o problema de cedermos estas tentações do espaço noticioso, micro-noticioso, quase ao dia, à hora, ao minuto. É de que nem sequer distinguimos as coisas. Uma coisa é alguém, como foi aconteceu, eu já aqui condenei, no Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, em que efetivamente há ali um esquema que aquilo é preciso apurar, a senhora já se demitiu e vem, e vamos ver o que é que ali se vai apurar, em termos de responsabilidades até criminais. Outra coisa, é o responsável norte, aqui do INEM, da delegação norte, que o que aconteceu foi o seguinte, é que foi confrontado com uma situação de que tinha vacinas sobras, sobraram aquelas vacinas, e tinha duas opções, ou as deixava destruir-se, ou vacinava as pessoas que estavam ali à mão de semear. Isto pode ser até contraintuitivo, porque ele foi muito criticado por ter vacinado as pessoas de um café, peço desculpa, e não os corporações de bombeiros que estavam mais à mão. Mas repare, isto é uma decisão que tem de se tomar em segundos ou em minutos. E é normal que se venha à ideia dessa pessoa, que ocorra à memória da pessoa, alguém que ele até conhece, que está habituado a lidar, que sabe que existe ali. É melhor chamar ali aquelas pessoas. Não, ele não foi movido por qualquer esquema, por qualquer chique expertise. Foi por aquele espírito bem médico de não desperdiçar um medicamento que é absolutamente decisivo e é escasso. E que se não tivesse aplicado seria... E que se não tivesse aplicado ia para o lixo. E repare, acabamos por obrigar uma pessoa dessas a apresentar a demissão, porque a pressão popular foi de tal ordem e de tal grandeza que de facto torna quase impossível, aqui, como aconteceu com Francisco Ramos, torna quase impossível daquela pessoa ter condições de se manter à frente da instituição. E mais uma vez eu pergunto, quem é que depois de ser confrontado com isto, teve pessoas qualificadas, preparadas, um médico, dedicou toda a vida àquela instituição, que é altamente reconhecida por quem com ele convive profissional e pessoalmente, uma pessoa altamente qualificada, capaz e dedicada, e que de repente veio sob um nome completamente arrasado, destruído em praça pública, Miguel. Porque depois não há sequer um mínimo de tolerância. Mais uma vez, eu acho que o próprio, se estivesse em casa, com capacidade para pensar, não tivesse confrontado com a situação no momento, é muito mais fácil nós aqui no conforto da nossa casa ou do nosso sofá, dizer, mas havia lá a 3 km uma corporação de bombeiros, porquê é que não se ligou? Assim, é muito mais fácil tomar decisões, como eu digo, ser treinador à segunda-feira. É sempre muito mais fácil do que tomar essas decisões no dia. Nós temos de ter essa capacidade, Miguel, de resistirmos à tentação de queimar sucessivamente pessoas com base em feelings momentâneos. Mais uma vez, eu digo-lhe, há 15 dias, 3 semanas, nós éramos o pior país do mundo. Esquecíamos toda a condição da pandemia até cá. Esquecíamos que na Bélgica, por exemplo, chegaram a ter 30 mil novos casos diários, que no Reino Unido chegámos a ter 40 mil novos casos diários, que na França Y, na Espanha Y. Estávamos a passar por nós agora no pico. Agora estamos nós completamente confinados, estamos a ver um abrandamento, ainda bem, muito significativo dos novos casos diários. Deixa-me só constatar. Ainda ontem vi uma reportagem e gostava de ouvir também sobre isso. Há bombeiros que, e sendo os bombeiros um dos grupos, digamos, que estão na linha da frente, há bombeiros que ainda não foram vacinados. Não era expectável que nesta altura isso já não tivesse ocorrido? Eu acho que estão na lista de prioridades. Agora, os bombeiros, os idosos, não é? E que estão a ser agora vacinados. O ideal é que todas as pessoas que tenham uma exposição mais direta ao
ao vírus que sejam vacinados o mais rapidamente possível. É óbvio que era desejável que já tivessem todos vacinados, e o meu desejo é que nas próximas semanas que isso efetivamente venha a acontecer. Portugal está a ter também alguma reserva que é importante e que nós às vezes também não validamos, que é o seguinte: precisamente por ter conhecimento deste problema que nós estamos a ter a nível europeu, nomeadamente das farmacêuticas já estarem a notificar a União Europeia para uma possibilidade significativa de incumprirem com os prazos de fornecimento das vacinas, o que Portugal está a fazer e outros países não estão a fazer, mas eu acho que nós estamos a fazê-lo bem, é aguardar algumas das vacinas para a segunda toma, para não corrermos o risco de termos uma falha no fornecimento e pessoas que tomaram a primeira vacina, como aquilo tem o prazo para tomar a segunda sob pena de perda de eficácia, deitarmos ao lixo. É expectável que ou era esperado que as farmacêuticas rompessem acordos que estavam estabelecidos? É óbvio que não era expectável, Miguel, não era expectável, e eu acho que aí, com muita franqueza, em falar com muita franqueza, acho que há alguma fraqueza, não há outra forma de dizer, dos líderes europeus, porque isso é absolutamente inadmissível. Mas eles têm estado bem, doutor, desculpe interromper, e a minha observação neste sentido, a União Europeia tem estado bem, por exemplo, no ataque que tem feito, pelo menos... A União Europeia relativamente a esta crise. Não, a União Europeia esteve bem numa primeira fase, não. Reparar, até houve ordens de encerramento de fronteiras de forma completamente isolada, não houve o espírito de união. Mas depois houve uma resposta. Mas depois, de facto, houve uma resposta de cooperante, inclusive o processo de compra das vacinas foi feito de forma centralizada para não haver países mais fracos ou menos capacidade financeira a ficarem de fora. Eu já aqui o disse, isso acho absolutamente louvável. Ora, nós não podemos permitir é que em nome do lucro, de uma vertente económica, de interesses económicos de empresas privadas, por muito grandes e por muito fortes que elas possam ser, que nós tenhamos a colocar em causa as vidas de centenas de milhares de milhões de pessoas. E corremos o risco de entrar numa lógica do lucro. Miguel, então nós já soubemos, eu vejo muita gente elogiar Israel. Israel tem, pelo que eu percebi, cerca de 8 vacinas para cada cidadão. O Canadá, neste momento, tem cerca de 8 vacinas para cada cidadão. Isso faz algum sentido. Quando nós temos países em que não... Nem vou falar fora da Europa, estou a falar da Europa, da União Europeia, primeiro mundo. Países supostamente com condições e com recursos. E nós temos dificuldades nem em obter novas vacinas, em garantir o cumprimento das que nós já tínhamos atribuídas. Isso é absolutamente inadmissível. Em última análise, há instrumentos jurídicos que poderiam ser usados, ou se não existem, criá-los, porque a situação é tão excepcional que o permite, para obrigar, por exemplo, à partilha das patentes, das vacinas, de forma que nós não tenhamos laboratórios que neste momento não estão a trabalhar na produção da vacina. Eu acho inadmissível o que está a acontecer, e essa parte é que preocupa muito mais isso, porque isso é estrutural. Isto vai criar, desvirtua completamente e cria muito mais preocupações, porque isso coloca em causa e compromete o processo de vacinação de propriamente 340 casos de um ou outro chique esperto, ou de um ou outro criminoso, como lhe queira chamar, que efetivamente fez o que não devia, que é inadmissível, mas que de uma maneira geral não compromete minimamente o processo de vacinação. Doutor, deixe-me só para esgotar a ideia deste tema, até porque nós estamos a caminhar para a parte final do programa. Hoje ouvia, num dos blocos noticiários à hora do almoço, que levantou-se inclusive a possibilidade da vacina AstraZeneca não ser eficaz a partir de uma determinada faixa etária acima dos 60 ou 65 anos. O que se passou não é a possibilidade levantada por uma simples razão, é que não foi testada. Não foi testada nessa faixa etária, mas essa vacina tem sido muito utilizada, administrada no Reino Unido, e para já não há nenhuma evidência científica que permita aferir da sua não eficácia nessa faixa etária. É verdade que não há uma garantia de 100%, porque lá está, não foi devidamente testada nessa faixa etária, mas eu acho que nós estamos numa fase de tal necessidade e de tal premência de salvar vidas, que eu acho que temos que correr esse risco, porque mal, pelo menos não vai fazer, na pior das hipóteses. Pode acontecer é que não seja tão eficaz como nós gostaríamos que ela seja, mas mais uma vez, no Reino Unido temos uma amostra já muito grande de pessoas vacinadas, e ao que tudo indica, e estamos sempre a falar não de certezas absolutas, mas de evidências científicas, ao que tudo indica ela será mesmo eficaz mesmo nessa faixa etária. Tudo indica que sim, que assim o será. Vou-lhe fazer uma outra questão que, embora não fizesse parte da nossa agenda, mas gostava de ouvir sobre este tema. E que tem a ver, hoje iniciou o ensino à distância. Uma primeira observação, não sei se já teve a oportunidade de contactar alguém relativamente à forma como está a decorrer este primeiro dia. Portanto, mas que canais é que faz? Miguel, é como eu lhe dizia, nós falámos isso aqui na semana passada, dizer que isso é um mal menor e que, enfim, não resolve o problema, mitiga, enfim, todas as dificuldades e os constrangimentos inerentes ao processo de encerramento das escolas. Mas há uma coisa que não se pode negar, é que ainda há escolas ao dia de hoje que não têm todos os equipamentos necessários para
para uma aplicação correta do ensino à distância, e ao que tudo indica, haverá ainda algumas famílias que infelizmente têm crianças que não têm os equipamentos necessários para estas, enfim, para esta nova fase letiva. O que é expectável, e nós sabemos porque é público, o Governo já contratou em quantias muito avultadas de equipamentos, e que esse processo de logística, que eu percebo que possa não ser uma coisa automática, hoje compra-se e amanhã está na casa das pessoas, mas que esse processo de logística possa ser realmente o mais urgente possível, porque isso é absolutamente decisivo, Miguel, porque senão nós vamos, mais uma vez, o ensino à distância é sempre potenciador, por muito que nós não gostamos de dizer, mas é a verdade, é sempre potenciador da maximização das diferenças, cria desigualdades, cria assimetrias, há sempre crianças que não vão estar em circunstâncias de igualdade em relação a outras com outros ambientes familiares e com outros recursos económicos. Mas, apesar de tudo, é como eu digo, permite mitigar essas assimetrias, essas diferenças. Então, o que é mínimo que é exigido ao Estado é que disponibilize os equipamentos. Aliás, foi um compromisso assumido pelo atual Governo de que nós teríamos as pessoas, as famílias e as crianças equipadas para poderem, pelo menos, beneficiar dessas ferramentas para terem condições de acompanhar as aulas. É o mínimo dos mínimos. Aliás, o Governo anunciou, só porque o doutor corrigiu, se estiver enganado, no último Conselho de Ministros, no dia 4, libertou algumas verbas para adquirir. Exatamente. Não, exatamente. Foram, salvo 15 mil. Doutor, este indicador, na sua ótica, parece-lhe que poderá minimizar algumas situações? Miguel, o que eu digo, mais uma vez, não é só comprar. Isso é que não pode haver esse delay entre a decisão, que é boa, é a ação que se impõe, e depois a efetiva chegada dos equipamentos às pessoas. O que é absolutamente decisivo, e era desejável que já tivesse sido hoje, foi o dia em que se iniciou, é que no primeiro dia de aulas à distância não houvesse uma única criança em Portugal que não tivesse um equipamento. É o mínimo que se pode exigir. Agora, é o que eu digo, eu não andei a acompanhar escola a escola, mas chega-me um ou outro relato de situações até aqui bem próximas, em que infelizmente ainda há agregados familiares em que não têm esses equipamentos. E o meu desejo, eu acho que mais do que um desejo, que é mesmo imperioso, que efetivamente esse processo de logística se possa concluir para ontem. Não é para hoje, nem é para amanhã, é para ontem, já devia estar cá. Doutor, duas notas finais, uma na habitual rúbrica a descer, a subir e a descer, podemos começar pela rúbrica a subir. Escolheu, portanto, o doutor está-nos a criar o atleta Tom Brady. Exatamente. Por que razão? Não, eu sei que provavelmente os nossos espectadores não acompanharam muito o futebol americano, mas se acompanham um espaço noticioso, pelo menos perceberam que ontem que foi o Super Bowl, que é um espetáculo mediático de excelência dos Estados Unidos, é o equivalente à nossa final de Champions League, para os europeus e para os portugueses em particular, que apreciam muito mais o futebol que se joga com os pés, não o futebol que se joga com as mãos dos Estados Unidos, mas acho que é merecido este reconhecimento. Estamos a falar de alguém que ganhou ontem o seu 7º Super Bowl, o que faz dele, entre jogadores e próprias equipas, o detentor do maior número de títulos. Para perceber, a equipa que fica em segundo lugar tem 6, que é os New England Patriots, que era a equipa de Tom Brady, e depois é extraordinário que ele tem 43 anos. Para termos uma ideia, quando falamos da longevidade das carreiras, estamos a falar de alguém que tem 43 anos, que ganhou Super Bowls em 3 décadas distintas. Estamos a falar de um desporto exigente. Extremamente exigente do ponto de vista físico, e que ainda por cima, no primeiro ano em que ele muda de equipa, porque ele chegou aos Buccaneers apenas este ano, e no primeiro ano em que muda de equipa, passa de uma equipa que, repara, só tinha ganho um Super Bowl na sua história, que não ganhava há décadas, e que não só chega à final, como ainda vence o título. Acho que é precisamente justo. Estamos a falar de alguém que ficará na história, não da NFL, mas na história do desporto dos Estados Unidos, equiparado ao Michael Jordan, enfim, às grandes estrelas do desporto norte-americano. E acho que é justo fazermos este destaque pela sua carreira, e porque ele diz que ainda vai continuar, repara bem, e pelo que ainda pode vir a fazer. Outro ponto negativo, o doutor traz-nos a bastonada da Ordem dos Apegados à Ana Rita Cavaco. Da Ordem dos Enfermeiros, Miguel, sim, não tem problema. Exatamente. Ana Rita Cavaco, exatamente. Não, Miguel, de facto, ela tem, vamos lá ver, sua bastonária, ela não há um desligamento automático entre o cidadão Ana Rita Cavaco, que é livre de dizer o que bem entender, nós podemos fazer as considerações e gostar mais ou menos, e alguém que representa toda uma classe, que é a classe dos enfermeiros, que sobretudo nesta altura, desde sempre, mas nesta altura mais visível, são alguém que desempenha funções absolutamente decisivas, há pessoas que dedicam o seu saber, o seu trabalho, a sua capacidade ao serviço dos outros, a salvar vidas, muitas vezes em prejuízo da sua própria família e da sua própria saúde. E de facto, para mim, como cidadão, é altamente confrangedor ser confrontado com as partilhas que a sua bastonária tem feito. E eu vou concretizar. Ao referir-se à doutora Isilda, uma Presidente de Câmara, a linguagem que ela utilizou para se dirigir a ela foi gorda fura-filas.
Alguém linguagem própria. é impróprio, sobretudo alguém que representa um setor da saúde. Referir-se a alguém com excesso de peso como gordo ou gorda parece-me algo altamente vexatório, humilhante, confrangedor, que não serve nenhum propósito que não seja diminuir a pessoa objeto dessas declarações. E ontem fomos confrontados com uma postagem ainda mais inqualificável do que essa, que foi chamar esterco várias vezes, repetidamente ao longo de um post ao Daniel Oliveira, que é um comentador bem conhecido da nossa praça, e terminar esse post mandando cumprimentos ao pai dessa pessoa, ao pai de Daniel Oliveira, que é alguém que faleceu já há uns anos, e como é lógico, não se entende nem sequer minimamente qual é este tipo de linguagem e qual é o objetivo, que fim é que isto serve. Em termos de linguagem de debate público... Mas é também conhecido o estilo impetuoso Miguel, eu percebo isso, eu percebo exatamente isso, o estilo é impetuoso e cada um tem direito ao seu estilo, mas há coisas que são limites, eu diria limites mínimos, que não têm a ver com estilos, têm a ver com educação, com cordialidade, com capacidade de diálogo, de construir pontos, de acrescentar alguma coisa. Mais uma vez eu pergunto. Uma coisa é eu ser mais, como é que eu ia dizer, mais expansivo na minha linguagem, mais afirmativo, se calhar menos politicamente correto. Outra coisa é eu ser, isto é uma outra forma de dizer, ser mal educado. Ofender gratuitamente alguém. E ainda pegar deve ser das coisas mais dolorosas, felizmente não tenho, e espero bem que muitos anos meus pais vivos, mas mandar cumprimentos ao pai de alguém que faleceu, num post daqueles termos, quer dizer, não consigo mesmo perceber, até do ponto de vista da empatia, do que faz um ser humano, não consigo perceber o que é que lhe passou pela cabeça. E repara, é uma coisa que é escrita, ou seja, tem tempo de pensar e de meditar, e de facto optou por escrevê-lo na mesma. Parece que algum bom senso já terá retornado, porque entretanto o post foi apagado, mas não podemos deixar de lamentar e de condenar veementemente este tipo de comportamentos e dizer que não há espaço para este tipo de linguagem no debate público, Miguel. Muito bem, doutor, ficam as suas notas finais. Agradeço-lhe uma vez mais a sua presença no Virar à Esquerda e aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência. Boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.